Como blindar a mente e o coração. Dizendo o Trump que vai gastar $1 trilhão para fazer um domo de ouro nos Estados Unidos. Igual tem o domo de ferro em Israel, né? Israel é o país mais protegido do mundo porque tem sensores antimísseis e já aciona míssil para abater o míssil no meio do caminho. Eu acredito muito que o ser humano tinha que desenvolver essa tecnologia. Ela está aí disponível e você precisa de tratar isso. Ao invés de ficar só levando pancada dos outros ou ter medo de ser bombardeado pelos outros. Eu estava ali dentro, ouvi a Patrícia falar alguns minutos atrás que o código da perseguição é a aceleração. Muita gente não sabe disso. Isso é um sistema de blindagem. Quando alguém está te perseguindo, tem algo errado acontecendo. A perseguição é para você ir mais rápido. A maioria entende errado e para pelo caminho. E aí você tem duas coisas muito importantes na sua vida. Sua mente e o seu coração. A mentalidade é o software. E o coração é uma máquina que comunica com a eternidade. E a maioria de vocês, é uma pena, não tem em lugar nenhum essa instrução de maneira formal, né? Para que serve o coração, para que serve a mente, para que serve o espírito, para que serve a alma da pessoa. E aí o que acontece? Nós somos a única raça da criação que tenta se matar o tempo inteiro. Tenta zoar o tempo inteiro, tenta diminuir uns aos outros o tempo inteiro. Eu estava lá em Mônaco agora há pouco, e aí eu vi pessoas, eu comprei uma jaqueta bem old lá, né? Bem antiga, assim, o estilo. Toda hora passava um cara, nossa, que jaqueta louca. Parabéns pela jaqueta. Você vai a alguns lugares aqui no Brasil, os caras querem tomar ela de você. Engraçado, o que é uma cultura de pessoas que prezam pela prosperidade e gente que é contra? Se você não blindar sua mente, o ambiente pode corroer sua mente. Você pode ser a melhor hidrelétrica do mundo. Mas se alguém ficar batendo ali naquele concreto, vai dar uma rachadura. E a rachadura pode derrubar tudo. Eu assisti um documentário certa vez sobre construção de hidrelétrica e fiquei impressionado em saber que o concreto de uma hidrelétrica leva 99 anos para secar. 99 anos. É tanto cimento que aquele negócio ali, com tanta água, aquele negócio vai secando numa velocidade absurda. Ou seja, leva um século. E você vai construindo sistemas de defesa na sua mente, só que às vezes você faz de tudo, absolutamente de tudo, para ou fugir das pessoas ou para evitar as pessoas. Agora vocês vão ficar entusiasmados. Para melhorar seu sistema de defesa, você vai ter que ser bom de guerra, de luta, de confronto. Por que Israel tem o melhor sistema de defesa e o país mais rico do mundo financia ele? Financia ele para copiar e fala abertamente. Ele quer tudo. Até que agora você está ouvindo essa história do $1 trilhão para fazer o domo de ouro dos Estados Unidos. Todo tipo de conflito que Israel teve nesses últimos milênios fez eles ficarem mais fortes. Então, se você estiver num lugar de paz, dificilmente você vai ter um crescimento. Se você estiver num lugar onde não tem conflito com ninguém, dificilmente você vai fazer alguma coisa diferente. Se você não estiver num lugar de adversidade, você não vai pensar diferente. A cabeça de alguém agora que não tem nem R$1 na conta e quer vencer na vida com alguém que nunca teve que trabalhar é diferente demais. A pessoa ela pode entrar num risco de normalidade absurda. Não sei se você sabe. 86% dos herdeiros no mundo vão perder todo o dinheiro. 86%. Essa é uma estatística mundial de herdeiros. Porque eles herdam riqueza, mas não herdam a prosperidade. Eles não herdam a administração, eles não herdam a multiplicação de patrimônio, eles não herdam o desfrute. Na verdade, eles herdam o desfrute muito bem, que eles picam o dinheiro sem dó. Mas é muito interessante. Se a sua mente não for blindada, você vai pagar muito caro. Se o seu coração não for blindado, o seu corpo vai pagar mais caro. Por que você vive doente? Eu estou doente. Você está doente, você não faz exercício, você não dorme. São coisas que eu pareço um velho de 80 anos repetindo toda vez. Se não beber água, vai ficar doente. Se não dormir, vai ficar doente. Se não comer direito, vai ficar doente. Se não liberar endorfina através de exercício, vai ficar doente. Se não tiver experiência nova, sua alma vai ficar doente. Se não tiver desafio, sua mente vai ficar doente. Se você estiver num lugar onde todo mundo te rebaixa, você vai ficar doente. Ou seja, o problema está nisso.
Não ter um corpo focado, uma mente focada e um espírito focado vai fazer você ser uma pessoa que qualquer um tem acesso. E aí nós vamos falar sobre acesso agora. É muito forte isso. Quantos aqui já fizeram a cirurgia ou tomaram anestesia, daquelas geral para apagar? Quem já tomou? Quando você dá a liberdade para a pessoa fazer uma anestesia dessa, ela tem acesso total a você sabe, né? Ela faz o que ela quiser com você, sabe disso ou não? Por quê? Porque ela pegou um acesso direto na sua corrente sanguínea, o que ela colocar ali dentro, ela pode dominar você, pode te matar, pode manter você desligado, pode manter você sem sentir dor e fazer loucuras com você, nem vou entrar no mérito. Ou seja, a pessoa que tem um acesso, ela pode fazer tudo. E aí, quando ela tem um acesso intravenoso, ela está falando que ela pode alimentar você com alguma coisa, ou seja, ela pode alimentar a sua corrente sanguínea com aquilo. Por que eu estou trazendo isso? Por que você tem que blindar a sua mente e o seu coração? Porque quando você dá acesso para certas pessoas, elas viram alimentadores da sua corrente sanguínea, ou almática ou mental, vocês estão entendendo ou não? Você imagina alguém ali com acesso ao seu coração, alimentando o seu coração. Seu coração recebendo um tipo de remédio, descarrega para sua corrente sanguínea todinha. Uma pessoa que tem acesso à sua mente, ela controla você inteira. Não faz sentido. Por que as pessoas são alienadas? Elas são alienadas porque elas dão acessos às pessoas. E como é que faz para blindar a mente? Não é ser o ignorante, mas é não dar acesso para ninguém. A não ser quem tem a direção do que você quer, está no lugar que você quer, tem o driver que você está precisando, alguma coisa. E você fala, peraí, eu vou pegar momentaneamente, eu não tenho que viver com uma pessoa com acesso na minha veia. É uma fase. Eu preciso fazer uma cirurgia, uma troca de mentalidade, alguma coisa. Ó, vou te dar o acesso aqui, mas fica com o olho aberto ali. E é uma fase. Porque quem tem acesso alimenta a gente. E como é que faz para blindar esse negócio? Eu cortaria o acesso de todo mundo. Primeira coisa. Quando eu vou fazer um limpa nas companhias, eu mando cancelar todos os cartões de crédito, tudo. É muito massa quando isso acontece. Aí começa a parar de funcionar um monte de serviço, um monte de coisa, a correria. Ah, mas foi você que mandou cancelar. É meu sonho. Toda vez que eu mando fazer, eu quero é o caos mesmo. Porque tem coisas no seu cartão, no cartão da sua empresa, que não faz sentido ter, mas se você não fizer um limpa cortando os acessos, vai continuar lá. Eu descobri que a maioria das pessoas que fazem assinatura, pelo menos 30% delas, não usam aquela coisa e deixam lá para sempre. 30%. A rede bancária todinha, 30% das recorrências, as pessoas deixam porque são bagunçadas. E aí eu estou acabando de contar uma coisa para nunca mais se esquecer. Assim como o cartão de crédito, você tem que fazer isso na sua cabeça. Você precisa virar e falar, cara, eu vou cancelar todos os acessos. E aí depois você vai só para aquilo que te interessa. Você vai perceber o tanto de energia e o tanto de acesso que você deu para alguém. Por exemplo, na minha casa, eu tenho um pavor de porta com chave. Ele fala, sumiu a chave. Eu fico louco. Uma porta com chave para mim é coisa do século XVIII. O cara falou para mim, não, tem uma chave para abrir essa porta. A chave sumiu. Não, você não sabe o tanto que eu fico puto. Porque numa era dessa não tinha que ter nada. Ela tinha que abrir automática, quando reconhece a pessoa, né? E eu coloco 100 em tudo, é muito massa. Meus filhos, eles não entram em certos lugares em casa, porque eles não têm acesso. Eles não têm acesso ao nosso quarto, não têm acesso. Eu não vou te dar o acesso também para saber o que eles não têm, porque depois você fala, nossa, que lugar interessante. Tem vários lugares, talvez uns 5 ou 6 lugares na nossa casa que eles não têm acesso. Eles têm digital em várias portas e há 6 lugares. 6. Eles batem a digitalzinha, os dedinhos deles lá e não abrem. Aí um pequenininho um dia falou para mim, senhor, eu sou seu filho, eu tinha que ter esse acesso. Fala, cara, você pode ser meu filho. Eu não vou te dar acesso a esse lugar porque você quebra tudo. Quebra só os seus, os meus você não vai quebrar. Estava lá em Mônaco agora, eu comprei todos os carros de Fórmula 1 em miniatura e vou montar um grid. Imagina. A Carol, esse trem vai dar errado, os meninos vão quebrar esses carrinhos. Eu vou comprar um para cada um, é só um. Qual que é o seu? Esse. Cada um escolheu uma escuderia, eu fui lá, comprei um carrinho para cada um. Não põe a mão nos meus. Só que não precisa pedir. Eles não têm um acesso lá no lugar que vai ficar. Eles não entram. Não tem, acabou. E aí eu te falo, quando um funcionário às vezes é promovido e eles avançam na vida, é ele sair lá de casa. Eu tenho que ir lá e chamar o administrador da casa, ou eu mesmo, vou lá e corto a senha da pessoa. Tem gente bagunçada que a pessoa sai do ambiente e ela fica com 1 ano de acesso lá.
Alguém me reclamou, cara, eu perdi o acesso ao seu condomínio. Eu falei, cara, você não está trabalhando em nenhuma coisa minha, você queria acesso para quê? Para ficar indo lá no clube? O que é? Eu estou te falando isso porque você dá acesso demais para os outros. Você dá acesso para gente demais, gente que não vai mudar em nada na sua vida e pelo contrário, gente que é abusiva. Quantos aqui já casaram? Levanta a mão. Posso falar uma coisa pesada? Corte o acesso dos seus pais. Seus pais não têm que entrar no seu casamento. Seu pai não tem que entrar na sua vida, nem sua mãe. Aí é terrível. Aí já começa. O cara que é masculado, ele idolatra a mãe dele e repudia a esposa. Então ele não concorda com o que eu estou falando. Não, minha mãe, desde que meu pai morreu, não sei o quê. Sempre o seu comportamento vai ser uma resposta a algum abuso emocional que você tem. Só para você saber. Corte os acessos. Tem gente que não era para ter acesso e tem acesso na sua vida. Como é que faz para blindar então esse coração? Você vai parecer um javali no começo. Porque um monte de gente que é folgado com você é porque você deu acesso. Meus filhos às vezes, esse menino aqui só quer brigar. É porque você deu acesso para ele, cara. Corta o acesso dele. Na hora que ele fizer uma piada, você fecha a cara e vai para cima. Igual lá em Mônaco, né? Um monte de gente folgada furando fila. Vai e peita todo mundo, fica todo mundo assustado. Corta o acesso. Fala, vocês estão doidos? Tem um acesso aqui de segurança. A gente estava lá depois que saiu da Fórmula 1. E aí um monte de gente sem educação nenhuma, europeu, que acha que se fosse brasileiro eles iam matar a gente. Aí, europeu furando fila e ninguém fez nada, a polícia não fez nada. Eu falei, pode deixar que eu faço. Fui lá e travei a passagem. E aí todo mundo vindo para cima de mim, só que eu fiz aquela cara de javali mesmo. E soltei aquele inglês assustador. E aí eles não sabiam se estava com medo, era do inglês ou da pessoa, o que era. Eu sei que voltou para trás e ninguém avançou e acabou. Um cara, até um francês, me chamou de justiceiro. Você é justiceiro então, né? Como é que ele falou? Justiceiro. Falei, go back, volta. Bora, vaza. Resumindo, é engraçado que a maioria ficou tudo puta. A maioria ficou com raiva de ver os outros fazendo, mas ninguém vai lá e corta o acesso. Ninguém tem a capacidade de ir lá e falar, já chega. Você precisa ter isso na sua veia. Se todo mundo fosse de jeito, não existia folgado. Se todo mundo estudasse educação financeira, não existia golpista. Você sabe disso ou não? Você sabe que o golpista existe porque tem gente otária que não entende dinheiro. É só por causa disso. O golpista, ele usa a sua ignorância. Só por causa disso. Se você não der acesso para gente otária, toda hora chega um otário. Toda hora. Investe aqui que eu te dou 10%. Eu, putz, grila, será que eu virei igreja para o cara me dar o dízimo? Como que alguém dá 10% por mês para o outro? Não é possível. Você está falando sério, Tô? Então não toca nesse assunto mais. Você tem que arrumar gente otária do seu nível para baixo. Do nível para cima você não vai achar. Ou seja, você não ter a cabeça boa vai fazer seus drivers ser todos errados. Vou cortar o microfone aqui para contar um negócio que aconteceu agora há pouco. Nada a ver com quem está assistindo na internet, senão vira um probleminha depois. Mas aconteceu agora. E eu mandei essa mensagem para dar força para o cara. Só que eu vi, mano, o cara tem a mente fechada, o cara tem o coração protegido. Quando eu mandei a mensagem, ele respondeu prontamente. Que eu mandei para falar, cara, segura firme, isso aí vai passar. Porque é ruim quando você está embaixo, ninguém te protege, ninguém te manda mensagem. Eu sou o primeiro, na hora que eu vejo, opa! E eu achei muito massa que ele provou o sistema de defesa dele. O sistema de defesa dele estava nítido. Eu sou um mordomo. Não tenho paixão por coisa. E eu entendi seu recado. Nossa, eu olhei e falei, caramba, isso aqui dá gosto de ver. Gente que tem o coração focado em coisa é gente frágil demais. Gente que é focada em causa, qualquer coisa, ele ainda usa uma defesa bíblica. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que foi? O que foi? Tá dando treta aí na cabeça aí? Tá batendo? As bielas.
É o seguinte, quando a pessoa ela descobre que ela precisa se proteger, o que ela vai fazer? Ela vai instalar drivers mentais que vão criar uma fortaleza mental. Eu posso assegurar para vocês, se você parar de importar com o que os outros falam, tanto a parte boa como a ruim, você vai parar de ficar doente. Eu sei que é uma piada para alguns e realidade para poucos que entendem do que eu vou falar. Mas teve gente que pegou Covid assistindo televisão. Aí, ó, esse riso é engraçado demais. Esse riso eu sou muito ignorante para entender o que você está falando. É porque a exposição de 1 minuto de notícia negativa faz você ficar com 5 horas de baixa de imunidade no cérebro. Eu começo a ver pessoa falando loucura, não é que eu não dou conta, é porque eu não quero abrir minha cabeça para isso. Minha cabeça é blindada, eu não quero nem ouvir. Quando alguém fala, eu tenho que te contar uma fofoca. Não, tá bom. Sai fora. Uma forma de defender o seu patrimônio cerebral é parando de andar com gente otária. Eu acho que você é muito bonzinho. Você é uma pessoa que tolera demais. Deixa as pessoas saberem qual que é o seu time, qual que é o seu tipo de jogo. Deixa as pessoas saberem para onde você está indo, porque elas vão falar, não dá para ficar enchendo o saco dessa pessoa. Tem um monte de gente que me odeia, mas desistiu de me odiar porque vê que não adianta. Um monte de gente chegou à conclusão, como é que eu vou odiar esse cara não para. Tanto de gente que fica feliz quando a sua vida der errado. Sai lá toda semana, Marçal é processado, Marçal vira réu não sei do quê, Marçal não sei o quê. E a pessoa comemora, e olha, na hora que ela vou lá ver a vida dele, aí o cara está no iate lá em Mônaco, a pessoa fala, parece que a minha vida está uma merda, desse cara só prospera. Tem um trem errado, só acontece um trem atrás do outro e o cara não está nem aí. Nem aí. Sabe por quê? Porque se vocês quiserem anotar esse código, a melhor forma para você blindar a sua cabeça é desistindo de forma sumária, de ter uma reputação diante dos outros. Marcelo, não faz sentido. Faz sentido. A reputação é a média que as pessoas que convivem com você te dão de nota. Então, por exemplo, se tem 5 pessoas que não gostam de você e você convive com as 5 te dão uma nota 5, sua nota é 5. Aí você vai ter que aceitar que sua nota é 5, porque as 5 pessoas que você convive estão te dando nota 5. Mas no fundo, que nota eu sou? Se eles estão te dando 5 e você aceita, eu acho que sua nota é 3. 5 está alto. Não sei se você entendeu a matemática. É porque você está admitindo gente ruim demais para dar nota para você. Vamos lá. Se você agrada seu pai te dá uma nota. Se você desagrada seu pai, dá que nota? A nota baixa, certo? Então a pessoa que mais está torcendo por você, até onde eu imagino, é seu pai e sua mãe. Vou falar uma coisa que talvez possa chatear alguns, mas tem papais e mamães, é psicológico. Quando vê a prole prosperando mais, eles ficam num sistema de inveja absurdo. Não é maldade, é psicologia isso. É como se ele não botasse fé assim, mas como que você conseguiu? Foi eu que te pari, como é que você está aí onde você está? E começa a duvidar de tudo que você está fazendo. É normal. Sabendo disso, por que ficar magoado se isso é matemático? Seus amigos, eu estudei escola pública, você imagina meus amigos de escola pública vendo hoje. Esses dias um cara da 5ª série me chamou maluco, olha o que você virou. Aí começou a mandar mensagem, eu da hora, tal, dei atenção, tal. Mas não perguntou nada, como é que faz? Ficou só encabulado do que eu fiz. Sabe qual a pergunta que eu espero? O que você fez, pelo amor de Deus? Se ele pergunta, eu ia falar, lembra lá na escola, quando você era um mané usando droga, que eu acho mais ou menos que eu sei quem é, quando você queria passar o rodo e pegar todo mundo, eu ficava lendo, você não. Enquanto você assistia Malhação, Dragon Ball Z, nada contra essas coisas. Não, é sério, eu não tenho nada contra isso. Eu só não fui adepto dessas coisas. Lá em Cannes, eu fui numa festa na casa de um ator bem famoso de Hollywood. E foi interessante porque eu nunca fui numa balada na minha vida. Foi a primeira vez que eu fui, foi lá em Cannes. Aí, agora a gente não tá junto porque eu fui e você não. Você vê, nós não tá mais juntos. Acabou. E fui em Cannes, a inauguração. Espero não ir mais, porque desde pequeno eu acho que uma perda de tempo. Nada contra você que gosta de usar droga, esfregar nos outros. Esses trem para mim eu acho isso deplorável. Sabe o que é a verdade? A verdade é que sua cabeça não é blindada, sua mente também, nem seu coração. Então você fica encantado com as coisas da vida. Eu quero saber das coisas depois desse jogo. Quem está focado num próximo nível, geralmente não fica apavorado nesse nível.
A pessoa que está focada num alvo maior do que ele está vivendo, ele não sofre nesse rolê de hoje. Tá, mas o que eu faço? Então, vamos por partes. Desligar o sistema de reputação, ligar o sistema de fruto. Eu não dou nota para ninguém mais e não aceito nota de ninguém mais. Eu só sei que isso aqui que eu estou fazendo funciona pelos frutos. Porque se eu olhar para a sua opinião, para mim, não vai mudar nada. Mas se eu olhar para o fruto, eu sei que naturalmente isso aqui está fluindo. Então, o que eu estou buscando não é a sua aprovação. Estou buscando nada seu. Se você quiser ir para o próximo nível, você precisa de conectar com alguém que está no próximo nível e acabou. Ah, você está falando que você está no próximo nível? Eu estou 20 vezes no nível de alguns aqui, ou 100 vezes. E explico de novo, com humildade. Enquanto você era um bobo fazendo coisa para os outros, eu estava focado em causa, eu estava focado em explodir minha cabeça. Eu estava focado em brigar não, lutar com gente otária. Eu comecei a fazer questionamentos e me chamavam de rebelde. Hoje todo mundo fica batendo palma. As pessoas não respeitam a gente, elas respeitam só o resultado. Ninguém respeita zero, ninguém gosta de ninguém, é tudo mentira. Tá vendo? Você voltou lá do cassino. No cassino eu não fui não, só passei na porta. Mas agora você está parecendo... Não estou. As pessoas amam a nossa utilidade e as pessoas só respeitam o nosso resultado. Se você não tem resultado, algumas pessoas vão gostar de você. Pelo quê? Utilidade. Eu acho tão bonito esse romantismo. Fulano, eu amo demais. Ama quem? Cônjuge. Você só conhece no divórcio essa pessoa. Meu irmão, dá a vida para ele. Espera o pai e a mãe morrer e separar uns 10 milhões de... Coitado, tem gente que tem 100 conto. Na hora de rachar, é 10 porcos para 1, 2 cabeças de gado, o pau quebra e ninguém mais é irmão. Você conhece sua amiga na adversidade. Na hora que passa a adversidade, você fala, puxa vida. Eu desconecto em 2 milésimos de segundo de gente que não tem um pingo de caráter. Quando eu testo pessoas no pouco, eu vejo a pessoa não sendo aprovada no pouco, eu desligo meu cabo de energia e falo, do meu você não vai alimentar mais não. E desligo mesmo, de alma, de espírito e de corpo, para mim não serve. Qual que é a parada que você tem que entender? Todo mundo é falho, todo mundo está numa busca de crescer na vida, todo mundo quer crescer de algum jeito, nem que seja para baixo. Tem gente que mira no chão e fala, eu quero virar uma minhoca, mas eu quero prosperar para algum lugar. Algum lugar você quer. Tem gente que está prosperando para o inferno, alguém está prosperando. O que você tem que fazer? Se você desprogramar a sua cabeça nesse detalhe, sua mente é programável. Fala assim comigo, a minha mente é programável. Tá bom. Você, eu tenho certeza que não parou, não abriu um painelzão de LED e detectou assim, ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Você não fez uma varredura do seu cérebro inteiro, ou fez? Não fez, certo? Então tá bom. Se você não fez, quero te lembrar que você não é o programador dessa cabeça. Quem é o programador então? As pessoas nas quais você deu confiança e deu acesso, tipo o intravenoso. Você deu acesso intravenoso para você deu acesso para a pessoa entrar no seu coração, no seu intestino, no seu cérebro, na sua genitália, você está abrindo acesso para todo mundo. E aí está o problema. Você não programou sua cabeça. Essas pessoas programaram sua cabeça. Tem lá, anota aí, os P's programadores. Seus pais, professores, político, padre, pastor, padrasto, tudo com P. M é Marçal, é M. Eu sou um programador, não tem como não ser. Eu programei minha cabeça. E vocês não querem a minha vida, vocês querem o resultado. Minha vida, se todo mundo aqui não estalar de dedo assumisse minha vida, você ia ficar doido amanhã cedo. Por quê? Você ia ter muito dinheiro. 200 e tantos processos. Você ia falar, compensa não, volta. Você ia ver, não, se você olhasse o WhatsApp amanhã, você já ia falar, pode voltar, não quero. Tem gente que mesmo assim fala, foda-se, eu quero é o dinheiro, fala, deixa eu ver. Vamos todo mundo repetir para nunca mais cair nessa besteira. Fala assim, ó, Deus me livre, da riqueza, sem a prosperidade. Continua falando, Deus me livre, da prosperidade, sem a sabedoria. Deus me livre, Deus me livre.
Se não tiver a sabedoria, que é a semente, a prosperidade, que é o romper, e o fruto no final, não inverta a ordem, que é a pior coisa a fazer na sua vida. Na hora que alguém falar para você assim, tem que tomar uma decisão agora, senão você vai perder 20 milhões. Aí você fala, mas não sei como é que é isso. Você vai fazer negócio, sua cabeça vai falar, cara, é agora, você tem que assinar um contrato de 100. Aí você fala, cara, mas peraí, aí você vai ficar inseguro, mas de onde que vai vir um dinheiro? Ah, mas não tem demais? Tá, mas está tudo imobilizado, está tudo ativado, está tudo injetado. Cadê a sabedoria? Cadê o traquejo? Não adianta ter muito dinheiro se não tiver prosperidade. Estou te falando, vai ser a maior dor de cabeça que você vai arrumar. Te ensinaram a jogar na loteria para ver se a sorte te pula da sabedoria e da prosperidade e te põe na riqueza. Mas 99% volta lá para o primeiro degrau. Se 86% dos herdeiros que conviveram com pais ricos vão quebrar, que sempre quebraram em todas as gerações, você imagina você que nem é herdeiro e nem viu. E você pega na riqueza sem ter a estrutura, o backbone chamado prosperidade. Você pega a riqueza, que é o terraço, sem a estrutura e sem o fundamento, que é a sabedoria. Então não faz sentido. Então como é que faz? Primeira coisa, você vai ter que substituir esse pequeno detalhe chamado reputação. Fala assim comigo. Eu crio coragem para abrir mão da reputação. Então tá bom. Aí você vai colocar seu coração numa causa. Aí você anota o segundo código. Tirar qualquer coisa do coração. Por exemplo, agora, nesse exato momento em São Paulo, alguém está sacando um revólver e dando um tiro num bandido que tentou roubar o carro. Agora, nesse exato segundo, um cara deu voz de assalto, só que ele pegou o cara errado. O cara sacou o revólver e 3 tiros no peito. Caiu. Quando o cara cai no chão, ele perdeu a vida. Ele estava tentando tirar a riqueza de um cara sem ter estruturado prosperidade e sem um pingo de sabedoria. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou roubar uma riqueza sua, porque eu não dou conta de fazer. Só que olha que loucura, o cara tem a mentalidade de conseguir uma arma, que é difícil. Gente normal aqui não dá conta de conseguir uma arma. E o rolê é tipo assim, 5 minutos a arma está na mão. O cara é bom no tiro, o cara é bom para arrumar uma arma, que é legal. O cara está quebrando uma regra da sociedade, que é andar com porte ilegal. Tá andando com a arma de forma ilegal. E ele não tem treinamento, nem velocidade para dar tiro. Então, ele nem tem coragem. Então, ele tem que usar droga ou encher a cara para ir fazer o assalto. Eu piro. O que ele teve que fazer até a hora de chegar na hora do assalto, ele tem muito mais coragem, muito mais ousadia que um monte de gente que eu conheço. Só que ele é um covarde, porque... Não vou dar ideia, não. Se eu der ideia, eu vou estar estimulando o bandido a profissionalizar. Vou desligar o microfone. Não vou dar ideia. Por que eu estou te contando isso? A ousadia do cara é tão grande que ele tem coragem de colocar coisas no coração e ele fala, hoje eu vou sair para pegar coisa. Aí ele acabou de achar um cara que atira mais rápido que ele. Um cara que não estava bêbado, nem drogado, mas falou, eu odeio bandido e eu vou te matar porque eu prefiro ver você morto que você levando meu carro. Deixa eu contar uma coisa, não fica revoltado não. Os dois têm coisa no coração. Um trocou a vida inteira por causa de um carro e o outro pôs em risco a vida dele por causa de um carro também. Resumo, o que deveria fazer então? Colocar o seguro da Love e ficar em paz. Deixa levar, ué. Tá na Love, tá seguro, não tá? Sim. Beleza. Agora é o seguinte. E o cara agora, depois que eu acabei de falar isso, aconteceu outra coisa. O outro cara conseguiu ser bem sucedido e foi roubar um carro. E o cara reagiu sem arma, acabou de cair no chão, está morto. Nos dois casos, os dois lutaram por coisa e nos dois casos morreram por coisa. O que é a segunda linha de comando depois de hoje? Você vai escrever assim, desligar meu coração de coisas. Anota isso. Desliga seu coração de coisa. Nós fomos doutrinados a ter paixão em coisas. Nós somos doutrinados a dar uma vida inteira sendo zumbi para comprar coisa.
E aí que está o detalhe, a gente é escravo da nota dos outros e a gente configura a nossa cabeça, porque deixamos configurar, para ter coisas. Quando uma pessoa não tem alvo nenhum, não tem sonho nenhum, eu até acho legal ela fazer um quadro dos sonhos e desenhar coisas ali. É bem legal para quem está começando hoje, mas para quem é maduro não faz sentido. Porque você vai acordar todo dia olhando para coisa. Se você quiser ter um quadro dos sonhos, faça um desenho assim, ó, ter a mente de alguém que é produtor de riqueza, ter a mentalidade inabalável, fazedor de perguntas. É melhor do que você pôr boi, fazenda e Lamborghini. O desenho, é sério, é melhor você colocar network com gente que é muito próspero, viagens para adquirir experiência, não a coisa, mas a experiência, a sabedoria, a prosperidade, as conexões, os moldes mentais. Porque se você colocar coisas, você está programando o seu coração, a sua mente para dar toda a sua vida como os dois acabaram de dar. Aí você vai acordar todo dia. Tudo bem, eu acho que esse negócio funciona para quem está começando. Tipo assim, um bebê. Ele quer uma mamadeira, ele põe a mamadeira. Ele quer o colo, ele põe colo. Para quem é neném na vida, eu acho que funciona. Mas para quem quer ser governante, não pode olhar para coisas. Você vai ter que desconectar disso. Vou dar um exemplo. No país, igual o nosso, com estabilidade, todo mundo quer uma casa própria, sim ou não? Não faz sentido. Eu explico. Se você não investe na sua cabeça, você vai comprar uma casa ruim com a cabeça que você tem hoje. Só que o problema é pagar em 30 anos. E aí você tem uma situação que você pode mover de cidade, você fala, não vou por causa da casa. Então, você não cresceu. O dinheiro que você tem hoje é uma prestação, estou sugerindo, tá? É uma prestação de 500 conto até onde você pode pagar, só a sugestão. Esses 500 conto, você vai, tudo que você for fazer, você tem que pedir conta do emprego que você está. Você fala, não posso pedir por causa aí a casa. Se você entendesse de contrato, você ia pegar, dá para suspender o contrato da Caixa Econômica Federal por 12 meses, sem perder o imóvel. Como ninguém te avisa dos seus direitos, o que eles fazem? Com 3 eles já executam. Mas se você pedir suspensão no contrato, não tem ninguém que vai falar isso. Em lugar nenhum eu vejo ninguém explicando isso. Está no contrato, você assinou, mas você não sabe ler, né? Vai meter na assinatura lá que alguém fala, não, assina. O contrato é de adesão, mas tem essa previsão lá. Você mete suspensão no contrato, se você tiver nessa coisa, dá um jeito de vender e se desconecta disso. Por quê? Por que um país de primeiro mundo, ninguém quer a casa própria em primeiro lugar? As pessoas elas querem investir, elas querem crescer, elas querem ter outra visão para depois mexer com isso. Eu lembro o tanto de força que eu fazia na minha cabeça para comprar uma casa de 200 mil. Na minha cabeça, 200 mil era o fim do mundo. Aí eu falei, cara, não faz sentido um negócio desse. Só que aí eu virei minha cabeça e falei, quer saber, eu vou investir na minha cabeça, nas minhas experiências, nas minhas conexões. Resumo. De tanto investir na minha cabeça, eu sou... Deixa eu falar de um jeito que não vai te chatear. Quer com açúcar ou sem? Eu sou obrigado a morar numa casa de 60 milhões. Eu sou obrigado porque eu me obriguei. Aí eu estou lá feliz na casa, aí um dia eu passo com a esposa num lago, no condomínio mais poderoso dessa cidade. Aí ela fala, nossa, a gente podia tanto comprar essa casa. Tá bom. Move o network. Compramos a casa, tá terminando a reforma. Ah, mas você já não mora na 60? O que tem mudar para de 80? Qual o problema? Dá um trem ruim, né? Tem gente assim, e o pessoal da África, estamos ajudando. Você não está ajudando ninguém, está enchendo o saco. Sabia que você está assim, né? Mas essa desigualdade, a desigualdade não é culpa do rico, é da improdutividade mental. A desigualdade que tem no país, você tem que entender o seguinte, ela vai acontecer no céu. Vocês não sabem disso, né? Por isso que vocês querem igualdade. Só tem uma fórmula matemática da igualdade, se todo mundo tiver fudido. Não estou brincando. Eu já fui pobre e estou do outro lado agora. Se funcionasse, eu daria o meu dinheiro inteiro para todo mundo ter igualdade. Mas como que eu vou dar riqueza para quem não tem prosperidade mental? Como é que um dia alguém falou, para que um cara igual o Elon Musk comprou o Twitter? Aí ele falou, o que tem? Pagou 44 bilhões de dólares. Aí uma pessoa da ONU falou assim, 44 bilhões de dólares acaba com a fome no mundo. O Elon Musk falou, mano, o Elon Musk tem um QI, acho que se eu estiver enganado, tá? Depois alguém consulta aí para mim, se o QI dele é maior que o do Einstein, parece que é maior que o do Einstein, é um negócio absurdo.
Ele nem fez conta. Hã? É menor? Ele está com o QI bem alto, né? Esse tem 10 pontos de QI de diferença. Só tem um problema, o Einstein... Eu não posso falar mal do Einstein, tem que cortar o áudio. Por isso que ele parece um cara tosco. QI demais, que é cognitivo, faz sua alma ser menos governante. Então ele parece aquele cara escroto por causa disso. Eu não tenho um QI tão legal assim. Meu QI é de jeito normal. O que é o problema. E aí está o detalhe. Presta atenção para você entender. Se você focar em causa, algo absurdo vai acontecer na sua vida. Pelo caminho vai vir um outro código que é a melhor coisa para você proteger, uma bateria antiaérea. Se você for desapegado, quase nada entra no seu coração. Se você for desapegado, se você não importar com o que os outros acham que é a reputação, se você de fato cortar os acessos de certas pessoas que estão só te ferrando. Te dar um exemplo. É triste ter que falar, mas não tem que falar. Tem muita gente que não prospera porque tem uma mentalidade religiosa. Hoje mesmo alguém me perguntou, eu estava jogando tênis, e o cara me explica. Pode falar, qual que é a pergunta? Aí ele perguntou, por que quem é cristão, que deveria ser próspero, não prospera? É porque não é cristão, é religioso. Porque o verdadeiro cristão é transbordante, é generoso, ele não fica apegado a nada, ele perdoa tudo, ele não está nem aí, cara. Só que você não é cristão, porque se a mentalidade fosse de cristão, você ia estar governando. Sua mentalidade é religiosa, de rebaixar a sua vida para uma pessoa que é pior do que onde você quer chegar. Eu não consigo entender isso. O problema é que se falar demais eu morro. Porque essa mentalidade mata. Matou todo mundo. Ou mata você espiritualmente, ou mata você emocionalmente, ou como no passado te matava fisicamente. E muitas religiões matam até hoje. Eu acho que a pior morte que existe é do zumbi, que o corpo dele está funcionando, a alma dele não. Te mata de todo jeito, porque é uma mentalidade que você construiu. Estou te falando, a maior parte dos cristãos não são cristãos, eles são religiosos. Religioso surta com liberdade. Vocês sabem disso, sim ou não? Sim. Então, quando você vai ver uma pessoa que quer ter liberdade, o que ela está falando? Ela está falando, eu não vou curvar minha cabeça para você. O religioso fala, então nós vamos crucificar você hoje. É sempre religioso. Quem foi que matou Jesus? Foi o judiciário ou foi os religiosos? Os caras falaram, mano, a gente não quer saber, mano. Isso é muito livre para nós, cara. Na nossa lei fala que não pode trabalhar no sábado. A gente pegou curando no sábado, cara. Vai morrer. Fala do templo aí, que não podia nem falar contra o templo. Falou do templo, vai morrer. Não, nós temos uma oportunidade. Jesus foi tão bondoso, Jesus nunca fez nada contra ninguém. Nenhuma maldade contra ninguém. Tem um ladrão aqui, vocês querem soltar o ladrão ou crucificar Jesus? Não, vamos soltar o ladrão. Ele sempre solta os ladrões. Só poupa ladrão quem não tem mentalidade de prosperidade, nem de sabedoria, nem de riqueza. Só otário que poupa ladrão. Mas você é a favor das pessoas morrerem? Claro que não. É o bandido que acordou querendo morrer. É ele que fez a inscrição. Não foi eu que fiz. O cara que ele vira contra todos nós e fala, não respeito vocês. Rapaz, nós não pagamos o salário para os polícias? Os polícias estão lá te esperando. Ué. Você não quer dar o de doido? Acorda, faz a inscrição. E podia também fazer os pagamentos, tanto da ambulância, do SAMU, do hospital, do paletó de madeira. Podia bancar tudo, cara. Só que você é só doidão até a hora que o pipoco come. Então vamos lá, eu quero blindar minha mente. Como é que eu faço? Se eu não tiver uma causa, se eu não tiver um propósito, anota isso, propósito. Qualquer pessoa me tira do foco, porque nem tem foco. Ah, não, eu quero é coisa. Quem quer coisa vai cair o tempo inteiro. Tem um propósito? Então segue. Eu lembro quando eu não tinha um resultado. Rapaz, mas nunca vi tanta gente contra mim. Parece assim... Eu colocava na conta de Deus. Eu falava, não tem como. É Deus que está pondo vocês contra mim para eu sair de perto de vocês.
Sabe o que eu percebi? Quando eu estou num ambiente e todo mundo fica contra mim, não é para eu mudar mais aquele lugar, é só para eu sair de lá. Ué. Aí eu comecei a querer vencer as pessoas. Eu falei, cara, parece que matematicamente não tem como. O que você vai fazer? Você entendeu que o ambiente está contra, só tem que virar para um lado e ir, cara. Esse pessoal está te falando, a gente não te quer aqui. A gente quer que você vá para outra frequência e a gente não vai te levar nela, a gente vai te atrapalhar, então tem que sair. Quando Deus chamou José e deu um sonho para ele, falou, ó, a lua, as estrelas e o sol vão se curvar diante de você, ponto. Deus não falou assim, eu vou te levar e vou pôr você como governador do Egito. Não falou isso. É brilhante, que Deus não conta qual que é a função, mas Ele conta sempre o propósito. O propósito é, o sol, a lua e as estrelas vão se curvar diante de você. José, para abençoar o processo, conta para os irmãos. Acredita que eu sonhei? Todo mundo jantando, comendo um cordeiro. O que foi, José, que você sonhou? Sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Aí olhou os irmãos mais velhos, olhou assim um pro outro. Chegou a hora. Engraçado é que quando ele faz isso, ele está sendo abençoado. Porque os irmãos foram os que colocaram ele para ir cumprir o propósito. Muitas vezes você pensa que está sendo expulso de um lugar, você fica magoado, também já fiquei. Mas se esses irmãos não fizessem isso, você nunca ia descobrir o que você precisava fazer. Se você não tomar esse cancelamento da internet, você nunca vai ganhar um antídoto para vencer aquilo que você precisa vencer. Rapaz, eu fiquei à espera de um novo cancelamento e demora demais de um cancelamento para o outro. Tem que fazer força demais para fazer merda demais. Eu fico esforçando, falo, nossa, mas não é possível que vai demorar desse tanto. É muito legal. Qualquer famoso faz uma coisa positiva, a mídia fala. Eu faço, eu fico esperando. Ninguém fala. Eu não faço nada, mas os caras inventam as coisas. E eles vão batendo em quem tem aquilo. E eu estou acostumado. Se você ficar só esperando um aplauso, vai se lascar. E se você ficar preocupado com a pedrada, vai se lascar também. Eu aprendi a jogar. Já que vocês não falam nada, tem que fazer merda. Porque na cabeça de gente rasa, eles só comentam merda. Ninguém comenta coisa boa. É difícil demais o mundo do jeito que está hoje. Para quem? Para quem não entende. Para quem entendeu o jogo, é só deslizar. O pessoal é mexeriqueiro, fofoqueiro, dê a fofoca para eles. Vira fofoca, você. Deixa a sua vida ser motivo de fofoca. Não. Deixa eu te falar. Eles não estão nem aí para a sua vida. Se você estiver bem, vão bater palma. Se estiver mal, vai tacar pedrada. Faz o seguinte, sempre esteja na cabeça desse povo. Não pare de crescer. Agora, para você suportar o processo, vai ter que fazer uma blindagem de carbono. Lá do X-Men, de adamantio. Vai ter que fechar essa cabeça sua e focar só numa coisa que você foi chamado. O seu emprego não é seu destino. O seu diploma de faculdade é só uma fase. Mas eu tenho uma impressão que você está falando com um batalhão. É a impressão que eu tenho, tá? Só que um monte de gente aqui faz parte desse batalhão, mas não está pronto para ouvir essa conversa. Tem gente que está... Quem é de fora de São Paulo? Não é daqui de São Paulo, levanta a mão. A maioria de vocês é tipo assim, vocês estão lá na Disney, tem uma atração, olha lá em São Paulo, vamos lá. Vocês nem sabem o que vocês vieram fazer aqui. Eu sei que está esse rolê, um monte de gente fala. Eu sempre tenho um recado lá assim, estou passando aí, cadê a palestra? Faz uma palestra amanhã para os viajantes de amanhã, coloca uma amanhã também. Eu vou para Nova York dia 29, inventa a palestra aí para amanhã aí. Qual é o nome? Bem difícil aí, que eu estou querendo uma palestra difícil. Seguinte, se você não cortar os acessos, se você não ficar desapegado, se você não cortar a questão da reputação e viver de fruto, se você não programar a sua vida para uma única coisa, que é causa, e desconectar de coisa, de fato, não vai prosperar não. Você vai ser a média de todo mundo que você está aí convivendo. Sabe o que é engraçado? Eu lembro quando eu ouvi isso a primeira vez lendo um livro do Napoleão Hill, na verdade eu estava ouvindo, era em áudio, que eu ficava ouvindo muito. Toda atividade que dá para fazer audição, eu faço a atividade e fico ouvindo. Para ficar relativamente razoável em palestras, eu ficava ouvindo 3 palestras ao mesmo tempo. Alguém já ouviu falando como é que eu fazia isso ou não? Alguém que sabe? Colocava 3 palestras, ficava escrevendo conteúdo enquanto estava ouvindo 3. Aí deixava alto. E aí qualquer palestra que tinha reação, ou risada, ou aplauso, ou qualquer ápice, eu não ficava prestando atenção cognitivamente. Nunca que eu ia perder meu tempo.
Eu caço código em livro sem prestar atenção no que tem no livro, eu só caço coisa que meu cérebro não sabe. Talvez isso pode te atrapalhar, porque às vezes você não sabe de nada, não dá conta, você tem que ler normal primeiro. Eu estou falando sério, tem que começar do jeito normal, para depois você pegar essas frequências mais altas, senão você não vai entender nada. Prepare-se para uma virada de vida com Pablo Marçal, no evento ao vivo, como blindar a mente e o coração para viver o seu propósito. O multiempreendedor, mentor cristão e criador do método IP, Identidade e Propósito, Pablo Marçal, entrega estratégias para blindar sua mente e proteger seu coração, liberando você para viver sua missão com clareza, prosperidade avassaladora e foco inabalável. Usando programação neurolinguística, PNL, mentalização estratégica e princípios cristãos, Pablo Marçal ensina como superar bloqueios emocionais, silenciar o medo e alinhar sua vida ao propósito divino. Inspirado por sua trajetória no empreendedorismo digital e imobiliário, Pablo Marçal compartilha ferramentas como reframe de crenças, gestão emocional e ativação de identidade, atraindo milhares de visualizações. Conecte-se com Pablo Marçal e comece a viver seu propósito com poder em 2025. Por que assistir Pablo Marçal? Aprenda estratégias para blindar sua mente contra distrações com Pablo Marçal. Descubra como proteger seu coração e ativar seu propósito por Pablo Marçal. Domine técnicas de PNL para alcançar sucesso e abundância com Pablo Marçal. Ação. Curta se Pablo Marçal te inspirou. Compartilhe com quem busca propósito e se inscreva para conteúdos que transformam. Comente. Qual bloqueio você vai superar com Pablo Marçal em 2025? Blinde sua mente. Viva seu propósito com Pablo Marçal agora.